Para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama Abba, Pai. Saúdo a todos com um cordial bom dia, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sintam-se acolhidos ao nosso culto online. No culto de hoje, infelizmente, nós tivemos alguns problemas técnicos e por conta disso a gravação ficou então sem a imagem, mas o importante mesmo é nós podermos ouvir a palavra de Deus, ouvir aquilo que Ele tem a dizer para cada um, para cada uma de nós. Nós fomos saudados com as palavras do texto de Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Para mostrar que vocês são seus filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração, o Espírito que exclama Abba, Pai. É muito interessante nós vermos o contexto desse versículo, analisarmos os versículos anteriores e também o versículo seguinte. É um trecho que fala sobre adoção, sabia? Esse trecho ele diz que antes nós éramos escravos, estávamos escravizados aos princípios, aos rudimentos do mundo, mas Deus enviou seu Filho ao mundo, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob o peso da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E aí, o texto conclui lá no versículo 7 dizendo o seguinte: assim, você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho, também é herdeiro de Deus. Uau! É uma grande mudança, não é mesmo? De escravos para filhos de Deus, de escravos condenados à morte para filhos herdeiros por Deus, herdeiros da vida eterna. E parte dessa herança, quero te dizer que nós já recebemos. Nós fomos abençoados por Deus com a sua presença. Ele nos enviou o seu Santo Espírito, que habita em nós, cristãos. Meu querido, minha querida, nunca duvide disso. Nunca duvide da presença de Deus na tua vida. Nunca duvide do amor que o Pai tem por você. Não importa o quão desastrosa, desesperadora seja a tempestade que você tem enfrentado na sua vida. Confia nele e tenha a certeza de que Ele está contigo. E é também nessa certeza que nós temos fé e que podemos afirmar com plena convicção de que este culto ele é realizado em nome do único e trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para nós louvarmos ao nosso Deus, cantando o hino Estamos Aqui, Senhor. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força e na esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar na força e na esperança e na coragem de lutar. Quero te convidar para você curvar sua cabeça, fechar seus olhos e ter um momento de oração junto comigo. Senhor nosso Deus, nós cremos e confiamos na Tua presença. Nós te agradecemos que podemos estar aqui hoje reunidos neste culto online em Teu santo nome. E te agradecemos porque podemos ser chamados de filhos Teus, filhas Tuas. Nós temos fé e temos certeza do Teu amor por nós. Pai amado, também neste momento de oração nós queremos reconhecer que somos pecadores, que somos falhos e que mesmo que não seja essa a nossa intenção,
Muitas vezes nós nos afastamos de Ti, nós nos afastamos do Teu propósito para nossas vidas, da Tua vontade para nós, vontade, sim, como um pai que quer ver o melhor para os seus filhos. Mas reconhecendo esses nossos pecados, nós nos arrependemos deles e Te pedimos perdão por eles. Cremos na Tua redenção e cremos que o Teu perdão já nos foi dado, pois a Tua palavra nos diz isso. Nos ajude agora, daqui para frente, a estarmos mais unidos contigo, com a Tua palavra e com Teu propósito para nós. Que Teu Santo Espírito que habita em nós guie nossos passos, oriente nosso caminhar e nos ajude a não tropeçarmos. Nós Te agradecemos pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia para conosco. E Te agradecemos, acima de tudo, pelo Teu amor por nós. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Convido para nós louvarmos, ainda em espírito de confissão e absolvição, cantando o hino Concede o Teu Perdão. Alivia nossa angústia, responde o nosso clamor, concede o Teu perdão, ouve nossa oração, ó Deus da justiça, tem misericórdia de nós, ó Deus da justiça. Tem misericórdia de nós, ó Deus da justiça. Tem misericórdia de nós, ó Deus da justiça. Tem misericórdia de nós. Na carta de 1 João, capítulo 1, versículo 9, está escrito: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se você crê nisso, se você confessou, se arrependeu dos seus pecados, saiba que pelo sangue de Cristo eles foram perdoados. Amém. Ainda antes de nós ouvirmos a mensagem da pregação, quero convidar você para louvar junto comigo, cantando o hino Buscai Primeiro. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia, aleluia. Só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.
Aleluia, aleluia. 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 Aleluia, aleluia. Que a graça e a paz do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, estejam com cada um e com cada uma de nós. Que seu Santo Espírito possa nos dar discernimento para ouvirmos a sua palavra e ouvirmos aquilo que Deus tem a falar para o nosso coração, para a nossa vida. Amém. Quero começar a pregação de hoje mostrando um videozinho bem curtinho para você. Certo dia, Jesus entrou com os seus discípulos num barco e disse: "Vamos para o outro lado do lago." Enquanto atravessavam o lago, Jesus dormiu. As ondas inundam o barco! Vamos afogar! Salve-nos, mestre! Está melhorando! Estamos salvos! Onde está a sua fé? Esse vídeo ele retrata o episódio que aconteceu com Jesus e seus discípulos, quando estes estavam no meio do mar da Galileia e de repente começou uma forte tempestade. A gente encontra esse relato lá no livro do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o versículo 41. E apesar de já termos visto o vídeo, eu quero também ler com vocês esse relato para termos ele completo segundo a Bíblia, segundo as Escrituras. Lá no versículo 35 começa assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se então um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os seus discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Muitas e muitas histórias se passaram neste tal de Mar da Galileia, que também era conhecido como o Lago de Tiberíades, ou ainda o Lago de Genezaré. Foi neste mar que Jesus andou sobre as águas em direção ao barco onde os discípulos estavam. Foi neste mar que Jesus mandou os discípulos jogarem as redes do outro lado e pegarem muitos peixes. Foi neste mar que, como acabamos de ler, Jesus acalmou os ventos e a tempestade. E seguindo o Evangelho conforme Marcos, a primeira vez que o nome Mar da Galileia aparece é lá no texto do capítulo 1, versículo 16. Lá lemos assim: Caminhando junto ao Mar da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André,
que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse: Venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Os 4 primeiros discípulos de Jesus, eles eram pescadores, conforme a gente vê nesse texto. Eles trabalhavam em tempo integral com a pesca. E ainda mais que isso, eles trabalhavam com a pesca justamente ali, no Mar da Galileia. Sabe o que isso significa? Significa que eles conheciam aquele mar. Significa que eles, com toda certeza, estavam familiarizados com aquele mar. As coisas que eu tive que pesquisar para descobrir, certamente aqueles grupos de discípulos já sabiam. Já conheciam as pegadinhas que aquele mar poderia aprontar e muito provavelmente também eles já haviam enfrentado outras tempestades naquele mar, quando ainda eram pescadores. Em primeiro lugar, é importante nós entendermos que aquele não é um mar, mas sim um lago de água doce. Um lago imenso de 21 km de comprimento por 14 km de largura. Possui 43 metros de profundidade, está localizado a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, e ele está cercado pelos corredores formados pelas montanhas de Golã, e muito próximo a ele está também um monte gigantesco chamado Monte Hermon. De quando em quando sopra um vento que vem do extremo norte de Israel, passa pelo cume sempre muito gelado do Monte Hermon, e então, percorrendo os corredores formados pelas montanhas de Golã, este vento ele bate na superfície das águas do Mar da Galileia. E aí provoca fortes ondas e tempestades. E tudo isso acontece de forma muito de repente, de forma muito súbita, sem aviso prévio. Como eu disse antes, muito provavelmente aqueles discípulos que eram pescadores antes de se tornarem discípulos, eles já haviam passado e enfrentado estas tempestades. Já haviam enfrentado essas tempestades também que aconteciam sem aviso prévio. Eles conheciam aquele mar. Mas eles não haviam enfrentado uma tempestade como esta que estavam enfrentando naquele momento. Eu imagino que eles estavam fazendo de tudo para manter o barco de pé. Mas a tempestade, o texto diz que era tão forte, o mar estava tão agitado que o texto nos diz que as ondas se arremessavam contra o barco e este já estava se enchendo de água. Gente querida, nessa primeira parte eu quero pontuar alguns ensinamentos que nós podemos ter com esse texto, com essa primeira parte do texto. O primeiro ensinamento se refere que as tempestades da vida, elas são inevitáveis. Você já deve ter alguma vez ouvido associar o termo tempestades com as questões das dificuldades, os sofrimentos, os problemas que nós enfrentamos. Muitas vezes usamos esse termo tempestades da vida como sinônimo para isso. Pois bem, e não importa o quão bom navegador você seja, não importa quão grande, firme, bem estruturado o seu barco seja, colocando de forma figurada, as tempestades, elas sempre virão. Você pode ser muito bom em controlar o barco, você pode ser muito bom em controlar e administrar a sua vida, a sua família, a sua casa, seu trabalho, o seu dinheiro, mas isso não vai impedir que as tempestades apareçam. Esse controle ele pode até fazer com que o estrago causado pela tempestade não seja tão avassalador. Pode até fazer com que o seu barco não balance tanto, mas as tempestades elas são inevitáveis e é inevitável que existam algumas delas que fugirão do seu controle. E com isso nós entramos no nosso segundo ensinamento. Algumas tempestades da vida são inadministráveis. Como vimos, alguns dos discípulos que estavam no barco junto com Jesus, eles eram pescadores. Eles conheciam cada palmo daquele lago. Eles viveram muito tempo trabalhando nele. E de repente, aquilo que eles conhecem, aquele ambiente que eles estão familiarizados se transforma em algo estranho, algo que eles não conheciam, algo totalmente diferente. É um problema que chega, faz você de repente tentar consertá-lo, faz de tudo para que aquele problema saia, para que aquele problema se resolva. Você faz de tudo, mas parece que cada vez mais a tempestade se agrava. Cada vez mais o problema fica mais grave.
e você fica cada vez mais ameaçado. E o pior de tudo é que você não estava esperando por algo assim. Você se achava preparado para enfrentar qualquer coisa que viesse pela frente. E no fim das contas, o que realmente te pega de surpresa nem é a tempestade em si, mas o fato de você não conseguir ter controle sobre ela. O que te pega de surpresa é a sua incapacidade. Afinal, se você fosse capaz de enfrentar a tempestade, ela não faria mal. Você estava preparado para ela. Mas essa falta de capacidade, essa falta de controle sobre aquela tempestade, isso é o que nos pega de surpresa. Eu vou dar alguns exemplos. Você constantemente enfrenta tempestades no seu trabalho, no seu dia a dia. Isso é algo comum e que todos nós até já estamos acostumados. Vez ou outra temos tempestades, problemas para enfrentar. Assim como existem os dias de glória, existem também os dias de luta. Mas e quando a tempestade foge totalmente do seu controle? Quando ela dura mais tempo do que deveria? Quando parece que você faz de tudo e o problema não se resolve? O mesmo acontece com a nossa saúde, por exemplo. Você pode cuidar muito bem dela, assim como os pescadores, eles conheciam muito bem o mar da Galileia, você pode conhecer muito bem a sua saúde, conhecer muito bem o seu corpo. Mas aí você vai ao médico num exame de rotina normal, algo comum, e de repente descobre uma grave doença, uma grave enfermidade. Essa é uma tempestade que foge do nosso controle. Tempestades assim podem acontecer em qualquer área da nossa vida. No casamento, na educação dos filhos e por aí vai. Nunca estaremos 100% preparados para enfrentar todas as tempestades da vida. Mas é aí que está um ponto muito importante. Nós não precisamos estar. E nisso temos o nosso terceiro ensinamento. As tempestades são pedagógicas. Mesmo que elas peguem você de surpresa, elas não apanham Deus de surpresa. Mesmo que você não saiba o que fazer, Deus sabe o que fazer. Mesmo quando você perdeu o controle, Deus não perde o controle. Mesmo quando você fica em pânico, com medo, desesperado, Deus ele não fica apavorado. Deus é Deus e nada acontece com a sua, com a minha, com a nossa vida que Ele não saiba, que Ele não permita, que Ele não tenha um propósito. E não pense que as tempestades acontecem com o objetivo, às vezes, de te destruir. Nunca. Elas acontecem para te fortalecer. Quando Deus permite a tempestade na sua vida, a intenção não é você sair dela derrotado, destruído. É sim você sair dela ainda mais fortalecido. E é aqui, neste ponto, que eu quero falar para vocês o último e mais importante ensinamento que nós podemos ter com este texto. As tempestades vêm para nos fortalecer na fé. Enquanto os discípulos estavam lá desesperados, Jesus estava na popa do barco. Fazendo o quê? Você lembra? Ele estava dormindo tranquilamente. E então os discípulos acordam Jesus de uma maneira até bastante educada. Eu vejo dessa forma. Eles perguntam: Mestre, não te importas que morramos? Tu consegue se colocar no lugar deles? Eu não ia falar desse jeitinho assim como está escrito, né? Parece de uma maneira muito educada, muito calma. Tudo aquilo acontecendo e chega ali diante de Jesus: Mestre, querido, não te importas que morramos? Né? Acho que eles foram até gritando, né? Meu Deus, mestre, nós vamos morrer, acorda, acorda, nos ajuda, por favor. Imagino já que tenha sido dessa forma, mas Marcos resolveu aqui escrever no Evangelho para nós assim, simplesmente: Mestre, não te importas que morramos, que pereçamos? Mas enfim, Jesus ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então ele perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Os discípulos, com toda certeza, tinham motivos suficientes para ter fé. E estes mesmos motivos que eles tinham, nós também temos. Eu quero apresentar 4 motivos para nós termos fé. E os 4 motivos, até de uma maneira mais didática, eles começam com a letra P. E assim fica mais fácil, talvez, de você lembrar depois das palavrinhas e poder também lembrar da nossa pregação. Legal? O primeiro motivo para termos fé é a promessa. Jesus, no início do texto, ele diz: passemos para outra margem. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Se Jesus fala, está dito. Se Jesus fala, acontece. E Jesus falou: nós vamos passar para o outro lado. Nós vamos passar para outra margem. Então,
aquilo ia acontecer. Nada no meio do caminho iria impedir que essa promessa, que essa palavra de Jesus fosse cumprida. E meu querido, minha querida, há uma promessa muito importante que ele nos fez, que se aplica para nós ainda hoje, que a gente encontra lá no capítulo 28 de Mateus, versículo 20. Diz assim: E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aqui nós temos nosso segundo motivo para termos fé: presença. Jesus, ele estava naquele barco. O mar não podia ameaçar aquele barco porque Jesus estava lá com eles. Jesus também está contigo. Se você compreende que Jesus está contigo, você não precisa ter medo, você precisa ter fé. Não é que o problema não exista, não é que as tempestades não existam, mas se tu estás com Cristo, então não precisas mais ter medo, não precisa mais temer. Pela fé, nós podemos viver em paz. E viver em paz, aqui está o nosso próximo motivo para termos fé: paz. O que Jesus estava fazendo na hora da tempestade? Nós já vimos antes. Você lembra? Ele estava dormindo. Mas por que ele estava dormindo? Bem, a resposta na verdade é bastante simples. Primeiro motivo, porque ele também era humano, 100% Deus, e o seu lado 100% humano estava totalmente exausto. Ele precisava dormir, né? Se nós formos analisar o resto dos capítulos anteriores, esse contexto no qual eles estavam inseridos, a todo momento tinha grande multidão vindo atrás deles. A todo momento Jesus ensinava, Jesus curava, Jesus realizava milagres. Mais adiante nós vamos ver que eles não tinham nem tempo para comer, né? Conforme a gente viu numa pregação esses tempos atrás. Então, era corrido esse ministério de Jesus. Não tinha praticamente muito tempo para dormir, né? E o tempo ali que ele tinha para poder descansar, então ele aproveitou. Por isso ele foi dormir. Mas agora eu quero fazer uma pergunta para você. Jesus, ele sabia daquela tempestade? O que você acha? Será que Jesus sabia? É claro que ele sabia. Sendo totalmente humano, ele se cansava e precisava dormir. Mas também, sendo totalmente Deus, ele sabia de todas as coisas. Ele sabia sobre aquela tempestade. Mas se ele sabia, por que ele dormiu então? Ele dormiu porque ele sabia que tudo estava sob controle. Eu já disse algumas vezes isso para vocês aqui no culto, sobre essa palavra do hebraico, eu quero voltar a repetir. Paz no hebraico significa, ela é traduzida como shalom. E shalom não é uma paz simplesmente a ausência de caos, a ausência de guerra. Não, é uma paz mesmo em meio ao caos. Portanto, paz não é a ausência de tempestades. Paz não é a ausência de problemas, de dificuldades, de sofrimento. Paz é ter confiança, é ter segurança na presença e na promessa de Deus, mesmo no meio da tempestade. Paz é poder sorrir mesmo em meio à pior das tempestades, pois você sabe que tudo está nas mãos de Deus e sabe que Ele já preparou um magnífico arco-íris para quando a tempestade acabar. E o último motivo que eu quero destacar aqui com você é que Jesus, ele tem poder. Jesus tem poder sobre a natureza, sobre o vento, sobre o mar, como a gente viu. Em tudo ele manda, tudo ele controla. Logo em seguida desse texto, no capítulo 5, nós vemos que Jesus ele expulsa uma legião de demônios de um homem, liberta da opressão. Mais adiante ainda, nós vemos que Jesus curou uma mulher hemorrágica, e ainda um pouco depois a gente vê que Jesus ressuscitou a Lázaro. Gente amada, Jesus, então, nesses episódios a gente pode perceber que Jesus ele tem poder primeiramente sobre a natureza, sobre a criação. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre as enfermidades e tem poder sobre a morte. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso. E esse Deus todo-poderoso, ele te ama. Por isso, não precisamos temer, precisamos apenas ter fé. Quero encerrar a pregação citando o versículo 9 do capítulo 12 de 2 Coríntios, que diz assim: O Senhor Deus respondeu a Paulo: Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo com isso concluiu: Sendo assim, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.
Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois, quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Meu desejo é que as tempestades da sua vida sirvam para te mostrar quem Ele é, para te mostrar quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, para te mostrar que você não precisa ser forte e aguentar todas as tempestades sozinho. Aliás, você nunca conseguirá suportar todas as tempestades sozinho. Mas isso não é problema, pois quando somos fracos e nos reconhecemos como tal, então permitimos que o poder de Deus haja em nós e haja através de nós. Deste modo, nós nos tornamos fortes, não por nós mesmos, mas por aquele que habita em nós. Sozinhos, nós somos míseros pecadores, míseros perdedores, mas em Cristo, com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Amém? Em resposta a essa palavra, eu quero te convidar para nós louvarmos juntos, cantando o hino Segura na Mão de Deus. E vai. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta lida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará.
Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. As ofertas do nosso culto de hoje são destinadas para a nossa própria paróquia. Elas serão destinadas especialmente para o trabalho com músicas na paróquia, ajudando com subsídios pagos mensalmente para o nosso músico Eduardo. De um modo muito especial, a paróquia agradece a todos que têm mantido sua contribuição com a igreja. A igreja mensalmente precisa lidar com alguns custos e, por isso, para que tudo possa continuar funcionando pela graça de Deus, o apoio de cada um de vocês é bastante importante. As ofertas podem ser feitas via Pix. Você pode estar também depositando na conta, conforme for a sua escolha, e pode encontrar então as informações para o depósito aqui embaixo na descrição do vídeo. Deus abençoe as ofertas, dádivas e também os doadores. Outro aviso importante e especial que nós temos é sobre o drive-thru delivery também de sopas que nós teremos na comunidade Bom Samaritano neste próximo fim de semana. Vai ser no dia 26. O processo funciona da seguinte forma, né? Será por delivery ou drive-thru, a partir das 3 até as 18 horas. E se você quiser adquirir uma sopa, né? Teremos alguns sabores no cardápio: creme de abóbora, creme de batata, caldo de feijão, sopa de mandioca com calabresa, sopa de macarrão com frango, sopa de capelete com carne. Também tem o opcional de adicionar bacon na sopa ali junto. É uma maravilha. Então, se você quiser tá adquirindo, fazendo a sua reserva, você pode entrar em contato com um telefone, que também vou deixar aqui na descrição do YouTube, ou também entrando em contato ali conosco também no grupo da paróquia, comigo no meu telefone. Enfim, entre em contato e faça a sua reserva. Outras coisas que nós teremos também, vamos ter bolo 7, cuca de uva, cuca de maçã, pão de aipim, pão de batata, também toalha felpuda. Você pode também estar adquirindo também por meio de reserva, né? Você faz a sua reserva antes, então no dia ali, dia 26, pode vir estar buscando, ou também será feito no sistema delivery. Legal? São esses os avisos, então, que nós temos para o nosso culto de hoje. Sendo assim, quero te convidar para novamente curvar sua cabeça, fechar seus olhos e orar junto comigo. Senhor, nosso Deus, muito obrigado por este culto, pelas pessoas que puderam participar, que estão assistindo a este culto em suas casas, Senhor. Obrigado porque nós podemos ouvir a Tua palavra, sermos fortalecidos na fé por ela. Tempestades vêm e vão, mas aquele que tem a sua casa em Ti, aquele que tem a sua fé firmada em Ti, não precisa temer, pois Tua presença conosco está todos os dias, até a consumação dos séculos. E lembrando ainda da pregação do nosso culto passado, que nós possamos ter uma fé verdadeira, que mesmo que seja do tamanho de um grão de mostarda, tem grande poder. Não um poder que vem de nós, mas um poder que vem de Ti, Senhor. Pois quando nós somos fracos, aceitamos e reconhecemos essa condição, Tu te fazes fortes em nós. E com a Tua força, aí sim, nós podemos enfrentar as tempestades desta vida. Pois se elas quiserem nos afogar, podemos segurar em Tuas mãos e ter fé de que Tu não irás permitir que nós nos afoguemos. De modo especial, hoje nós oramos pela família enlotada do Márcio Morini, irmão da Eliana, cunhado do Vilmar. Nós também colocamos em oração a família enlotada da Márcia, que era uma grande amiga da Carmelita e do Caio. Senhor, seja apoio para essas famílias neste momento de dor, de sofrimento, neste momento de luto e de saudade. Que em Ti e na Tua palavra elas possam encontrar consolo, abrigo nesta triste tempestade pela qual estão passando. Também continuamos em oração pela vida do Paulo Diego, que é cunhado meu, cunhado da Paola. Nós temos fé, Senhor, de que Tu tem poder para curá-lo e tirá-lo da intubação. Te somos gratos pelas melhoras que ele já tem tido, Senhor. Louvado seja por isso. E, Senhor, nós também continuamos orando, continuamos intercedendo pela vida da Lúcia Paisan.
que o tratamento de quimioterapia que possa começar a dar resultados, Senhor, de melhora, que ela possa vencer essa luta contra o tumor, Senhor. Nós confiamos em Ti, nós temos fé de que Tu pode operar na vida dela, de que Tu pode fazer com que ela vença essa batalha, Senhor. Colocamos a vida dela em Tuas mãos. E também nós intercedemos pela vida do Flávio, o presidente da nossa paróquia, que continua mal da saúde, já passou agora essa semana por uma bateria de exames e está aguardando os resultados, que ele possa logo estar melhor, que encontre um bom tratamento para seja o que for isso que ele está tendo, Senhor. Que logo possa também estar novamente participando nas atividades conosco. Que somos gratos pelo emprego da Adriana, ela foi efetivada, com certeza isso é algo muito bom para ela, também para toda a família, Senhor, que fica muito feliz por ela. E também te agradecemos pela vida da irmã do José Cochani, que passou bem pelo Covid, nesse sentido ela está tudo bem, está tudo certo. Nós te pedimos agora que da mesma forma que ela venceu o Covid, também possa estar vencendo essa luta contra o câncer, Senhor. Cuida dela, esteja dando forças a ela nessa batalha. E Senhor, nosso Pai, tudo mais que nós queremos dizer em oração a Ti, nós fazemos por meio da oração que Jesus Cristo nos ensinou, juntos orando. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queremos receber a bênção do nosso Deus. Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, ele levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Eu encerro este culto citando uma frase de Max Lucado, que nos diz assim: não é a ausência de tempestades que nos distingue, e sim quem descobrimos na tempestade, um Cristo imperturbado. Meu irmão, minha irmã, vá em paz, pois o Cristo imperturbado e todo-poderoso está presente no barco da sua vida. As tempestades virão, elas são inevitáveis. A vida de um cristão não significa que ele não terá mais tempestades, mas ele está no controle de tudo. Confia nisso, não temas, e nessa paz, nessa certeza, vá e sirva ao Senhor com alegria. Nós encerramos ainda cantando juntos um hino de bênção. A bênção irlandesa, creio que todos vocês conheçam muito bem. Louvemos ao nosso Deus. Diante dos teus pés sejam planos os caminhos e que o vento sopre a teu favor. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. Que a luz do sol sempre aqueça o teu rosto e que a chuva molhe os teus campos. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. E até te reencontrar, que a mão sempre eterna de Deus seja contigo. Desejo a você um bom domingo, uma ótima semana.
Que Deus abençoe a ti e a tua família. Nós nos vemos no próximo culto ou, então, no próximo estudo bíblico, nessa quinta-feira, às 20 horas. Você está super convidado para participar com a gente. Até lá. Tchau, tchau.